Os imperadores de Roma. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre os imperadores romanos. Desta vez falaremos de Domiciano a Marcos Dídios. Vamos para o vídeo. Entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo, Roma vivenciou um dos períodos mais estáveis e expansivos de sua história, sob o comando de imperadores que consolidaram as instituições do império e promoveram obras públicas, reformas jurídicas e conquistas territoriais. No entanto, também enfrentou episódios de autoritarismo, corrupção e transição violenta de poder. A seguir, uma análise cronológica desses governantes. 11º, Domiciano, 81 a 96. Nome completo: Titus Flávios Domitianos. Dinastia Flaviana. Filho de Vespasiano e irmão de Tito, Domiciano assumiu o trono após a morte precoce do irmão. Seu governo foi marcado por forte centralização do poder, censura, reformas econômicas e fortalecimento do exército. Declarava-se Dominvis et Deus, Senhor e Deus, indicando sua tendência autocrática. Realizou campanhas militares defensivas no Danúbio e fortificou as fronteiras, mas perseguiu senadores e intelectuais, governando com mão de ferro. Foi assassinado em uma conspiração palaciana em 96 d.C., o que pôs fim à dinastia Flaviana. Dinastia Antonina. 12º, Nerva, 96 a 98. Nome completo: Marcus Cocceius Nerva. Dinastia Antonina. Início simbólico. Nerva foi escolhido pelo Senado após o assassinato de Domiciano. De perfil moderado, buscou restaurar a relação entre o Senado e o trono, reduzindo a repressão e promovendo um governo mais colegiado. Entretanto, sua autoridade era frágil perante os militares. Para garantir estabilidade, adotou o general Marco Úpio Trajano como filho e sucessor, um gesto que inaugurou a prática do adoptio imperi, a sucessão por adoção com base no mérito. Morreu em 98 d.C., e sua curta administração foi vista como um período de transição pacífica. 13º, Trajano, 98 a 117. Nome completo: Marcus Ulpius Traianus. Dinastia Antonina. Considerado um dos maiores imperadores da história romana, Trajano foi o primeiro nascido fora da Itália, na Espanha. Seu governo é sinônimo de expansão territorial e obras públicas monumentais. Conquistou a Dácia, atual Romênia, obtendo imensa riqueza para o império, e lançou campanhas na Mesopotâmia e Arábia Petreia. Promoveu justiça social, criou subsídios para órfãos, expandiu o sistema viário, construiu o Fórum de Trajano e a célebre Coluna de Trajano, que narra suas vitórias militares. Morreu durante campanha no Oriente e foi sucedido por seu filho adotivo, Adriano. 14º, Adriano, 117 a 138. Nome completo: Públio Aélios Adrianos. Dinastia Antonina. Adriano optou por consolidar as fronteiras do império, abandonando as expansões de Trajano na Mesopotâmia. Seu reinado foi marcado por uma política defensiva, humanista e administrativa. Realizou viagens extensas pelas províncias, promovendo integração cultural e infraestrutura. É famoso pela construção da monumental Muralha de Adriano na Britânia, símbolo da política defensiva romana. Patrono das artes e da filosofia, protegeu a cultura grega e fundou cidades, como Adrianópolis. Sua relação homoafetiva com Antino tornou-se lendária. Morreu em 138 e foi sucedido por Antonino Pio, por adoção. 15º, Antonino Pio, 138 a 161. Nome completo: Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus. Dinastia Antonina. Antonino Pio governou durante um dos períodos mais pacíficos e prósperos do Império. O apelido Pio remete à sua lealdade e respeito às instituições e à memória de Adriano. Seu governo foi notavelmente sem campanhas militares significativas e centrado na justiça, estabilidade fiscal e desenvolvimento urbano. Promoveu reformas jurídicas e protegeu os direitos dos escravos. Apesar da ausência de guerras, fortaleceu defesas nas fronteiras, como na Germânia e Britânia. Adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero como sucessores, garantindo continuidade institucional. 16º, Marco Aurélio, 161 a 180.
Nome completo: Marcos Aurelius Antoninus. Dinastia: Antonina. Marco Aurélio é conhecido tanto por seu governo quanto por sua filosofia estoica, registrada na obra Meditações. Governou inicialmente ao lado de Lúcio Vero, e depois sozinho, enfrentando uma série de desafios: a peste antonina, revoltas internas, e guerras nas fronteiras danubianas e orientais. Apesar das dificuldades, manteve a coesão do império. Sua imagem como imperador filósofo foi eternizada pela posteridade. Seu reinado, no entanto, marcou o fim da era dos 5 bons imperadores, pois designou como herdeiro seu filho biológico, Cômodo, em vez de adotar um sucessor por mérito. 17º, Lúcio Vero, 161 a 169. Nome completo: Lúcius Aurelius Verus. Dinastia: Antonina. Co-imperador com Marco Aurélio, Lúcio Vero foi menos envolvido nos assuntos de Estado. Ficou encarregado das campanhas contra os partas, saindo vitorioso. Contudo, foi criticado por seu estilo de vida hedonista e por sua conduta supostamente irresponsável. Apesar das críticas, sua parceria com Marco Aurélio foi funcional, e sua morte por doença em 169 levou Marco Aurélio a governar sozinho. 18º, Cômodo, 180 a 192. Nome completo: Lúcius Aurelius Cômodos. Dinastia: Antonina. Cômodo foi o primeiro imperador sucessor biológico desde Tito. Seu governo representou uma clara ruptura com a virtude e disciplina dos predecessores. Vaidoso, cruel e egocêntrico, via-se como uma reencarnação de Hércules, chegando a lutar como gladiador no Coliseu. Abusos de poder, execuções arbitrárias e favorecimento de corruptos corroeram a estrutura administrativa do império. Foi assassinado em uma conspiração liderada por sua amante Márcia e por senadores, abrindo caminho para a crise de sucessão. A crise de 193 d.C., o ano dos 5 imperadores. Após o assassinato de Cômodo, Roma mergulhou novamente em instabilidade. 3 imperadores se sucederam rapidamente, disputando o trono entre si e com o exército. 19º, Públio Elvius Pertinax, janeiro a março de 193. Nome completo: Públio Elvius Pertinax. Dinastia: nenhuma. Veterano e ex-governador, Pertinax foi nomeado pelo Senado para restaurar a ordem após o reinado de Cômodo. Tentou implementar medidas moralizadoras e conter gastos, o que gerou resistência dos guardas pretorianos. Seu governo durou apenas 86 dias, sendo assassinado após recusar demandas salariais da guarda pretoriana, marcando um dos episódios mais trágicos da submissão do trono à influência militar. 20º, Marcus Didio Severus Julianus, março a junho de 193. Nome completo: Marcus Didio Severus Julianus. Dinastia: nenhuma. Após a morte de Pertinax, os pretorianos leiloaram o trono ao maior lance, e Juliano venceu a disputa, comprando o título imperial. Sua ascensão causou repúdio no Senado, no povo e nas legiões provinciais. O general Sétimo Severo, aclamado imperador pelas tropas do Danúbio, marchou sobre Roma. Julianus foi abandonado por seus aliados, capturado e executado apenas 66 dias após tomar o trono. O período de Domiciano a Didius Julianus mostra a oscilação entre estabilidade e caos. De imperadores justos e filósofos como Marco Aurélio, a governantes controversos como Cômodo e Julianus, Roma alternou entre o esplendor e a fragilidade institucional. A decadência do ideal de sucessão meritocrática abriu espaço para a interferência militar, prenunciando a grave crise do século III. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.